Gary Wine, A Conspiração, Gênesis 6. Prefácio. O que você faria se descobrisse o fim dos tempos e que o anticristo estivesse de alguma forma interconectado com gigantes, modernas teorias da conspiração, alienígenas, vampiros, sociedades secretas e fadas? O que você faria se soubesse que os refugiados de outro apocalipse devidamente codificaram avisos terríveis em testemunhos mundiais, preservando-os para uma geração específica? Esta geração, sobre uma conspiração antiga e contínua para escravizar a humanidade? Você simplesmente iria embora? Sério? Você realmente contaria a alguém? Ou você desconsideraria os ataques pessoais que certamente seguiram a exposição de tais descobertas controversas? Minha busca espiritual foi análoga à minha motivação para escrever este livro. Persegui minhas crenças com toda a energia contida em meu espírito, embora às vezes tenha abandonado a busca com tanta frieza que me perguntei se ela alguma vez havia permeado minha consciência. E ainda assim eu voltei, sem perceber por que ou como. É semelhante a uma voz assombrosa, sussurrando no deserto, chegando cada vez mais perto, mas continuamente me evitando, até que a confusão se instale mais uma vez. Bem, quando eu não posso mais ouvir o chamado, mais uma vez permeia a escuridão me puxando de volta. Essa jornada de 30 anos me ensinou que, se eu não fosse um cristão contrário, essa composição não teria sido iniciada, concluída ou publicada. Francamente, os mistérios contidos nas Escrituras e em outras fontes antigas não coexistem pastoralmente com a ciência secular contemporânea durante esta época de supressão da fé pela razão. Nem esses mistérios pastoralmente coexistem com o dogma do status que oferecido pela maioria das religiões monoteístas. Infelizmente, a maior parte do monoteísmo ignora a mensagem do Messias para defender resolutamente a verdade e graça. Não importa os tempos ou as implicações. Consequentemente, essa busca inquietante irá teletransportá-lo para um lugar desconhecido, enredado em algum lugar entre a fé e a razão. Essa busca desafiará suas percepções do que você pensava que a Bíblia dizia, bem como transformará sua visão atual do mundo ditada pelo secularismo moderno. Esta busca apresenta questões inquietantes, expondo conclusões dissonantes sobre as Escrituras e o dogma secular atualmente aceito da antiguidade. A pré-história está submersa em águas nebulosas. Um enigma enervante para os historiadores, que exigem referências científicas sustentadas por evidências e corroboração arqueológica. Mas, se dissiparmos a névoa confusa, surge a clareza sobre a primeira história escrita, revelando relações e instruções chaves para essa geração. Vamos reexaminar Gênesis, o equilíbrio da Bíblia e outras escrituras como se tivesse acabado de ser descobertas, transformando as noções ilógicas e preconcebidas sobre a criação e as épocas antigas e revelando imperativos históricos que se propagaram através das gerações. O leitor aprenderá o que aconteceu, o que está acontecendo e o que deve acontecer. Portanto, eu o exorto a manter uma Bíblia e as notas de rodapé ao seu alcance para validar a exatidão e o contexto da vasta quantidade de escritura aplicada nesta obra, que é colocada ao lado de volumes de testemunhos seculares e politeístas. Um historiador e filósofo grego, Plutarco, por volta de 46 a 125 d.C., empregou mais de 250 obras de outros autores antigos, muitos dos quais se perderam na história,
em sua busca para registrar a história antiga como foi vista a partir de seu marco na história. Plutarco escreveu sobre as dificuldades, além de um certo ponto histórico antigo, de selecionar um local de base segura, onde a razão seja capaz de continuar o caminho de volta à história real. Além disso, não há nada além de prodígios e ficções. Os únicos habitantes são os poetas e inventores de fábulas. Não há crédito ou certeza mais longe. As escrituras serão nossos alicerces históricos para certeza e credibilidade. Pois assim, como C.S. Lewis observou que, quaisquer que sejam os evangelhos, eles claramente não são lendas. E, na opinião deste escritor, eles são uma história monoteísta precisa. Com isso em mente, entenda que a maioria dos princípios bíblicos, eventualmente sem explicação, retorna ao início, Gênesis. Gênesis cultivou metodicamente o solo para o equilíbrio da Bíblia e da humanidade, semeando as sementes para as muitas doutrinas e tramas cultivadas em toda a Escritura. Uma vez que as tramas e doutrinas estão totalmente desenvolvidas, alguém se encontra inexplicavelmente voltando ao Gênesis para compreender totalmente os insights, revisitando pouco conhecidos e incompreendidos agrários do Gênesis. Este livro começa em Gênesis e termina em Gênesis. Gênesis é a pedra angular e a pedra de roseta das Escrituras, decodificando a verdadeira história da humanidade, nosso futuro e essa busca. Nesse espírito, então, a Bíblia deve ser vista como uma história confiável e precisa do crente, mas não um documento projetado para atender aos padrões seculares atuais para história ou pesquisa arqueológica. Deus não pretendia que a Escritura fosse uma enciclopédia, nem pretendia que fosse um manual clínico, histórico e científico. Além disso, a Escritura frustra a necessidade da ciência de provas visíveis e inegáveis completas, com pontos de referência corroborantes. Por outro lado, Deus projetou as Escrituras para conter a história do Deus de um povo, sua religião e as tribulações de sua santa aliança. A Escritura foi escrita para nutrir a fé, não a razão. É através dessas lentes que devemos lê-lo, assim como foi escrita em um sentido literal para os crentes fiéis, não através das lentes de ímpios cínicos seculares ou revisionistas místicos interpretativos. Vamos colocar o historiador Joséfo e as lendas da maçonaria de Albert Mike para investigar os mistérios da pré-história. Vamos colocá-los ao lado de vários evangelhos gnósticos, incluindo a Biblioteca Nag Hammadi, os manuscritos do Mar Morto e uma série de historiadores, autores e clérigos, incluindo uma ampla gama de lendas, mitologias e literatura religiosa de todo o mundo, elaboradas como pano de fundo anedótico. Todos transmitem testemunhos importantes, redefinindo civilizações antigas de outra forma inexplicáveis, suas religiões mal interpretadas e seus enigmas desconcertantes. Na verdade, como C.S. Lewis observou certa vez, o mito aponta para a realidade. Consequentemente, frequentemente consultaremos Enoque. Suas visões foram registradas em vários evangélicos gnósticos. Ao lado do famoso livro de Enoque descoberto na Etiópia em 1785 EC e copiado por um famoso maçom chamado James Bruce. Destas e de outras fontes gnósticas, Bruce produziu o Codex Brucianus, um dos poucos livros de referência gnósticos até a descoberta de Nag Hammadi. Bruce era um descendente direto da famosa figura histórica Robert de Bruce, bem como um descendente de uma obscura ordem de sacerdotes judaica da época de Jesus, os essênios.
Os textos de Nag Hammadi foram descobertos no Egito em 1945 CE e datam de 290 a 346 CE. A Biblioteca Nag Hammadi foi composta enquanto a Igreja Católica Romana purgava os movimentos gnósticos heréticos. A propósito da biblioteca era passar para as gerações futuras o conhecimento para libertar os humanos de sua escravidão terrena por meio do culto do conhecimento. Portanto, o Tratado Tripartite se refere à organização. Uma organização secreta e misteriosa que luta contra as forças das trevas da ignorância. Enquanto preserva o conhecimento antigo e constrói monumentos impressionantes para representar lugares espirituais. Temas que dominam esta composição. Lembre-se sempre de que por trás da porta espessa de aço da história superficial, ensinada pela elite educada, dorme uma versão obscura que elucida os eventos enigmáticos da história. Lamentavelmente, há uma segunda história sombria escondida da vista do público. Uma saga chocante de sociedades secretas, civilizações perdidas, eventos inexplicáveis e uma mão oculta inexplicada da história. Citações não identificadas de figuras famosas da história e da Bíblia, referências de Esdras, Judas, 1 Pedro e 2 Pedro, sugerem que nem toda a literatura enoquiana foi descoberta. O catolicismo romano inicialmente atribuiu o livro de Enoque entre os apócrifos do Antigo Testamento e foi excluído mais tarde do cânon oficial da Bíblia, embora seja apreciado como texto sagrado em alguns círculos. Apócrifo refere-se a 14 livros incluídos na Septuaginta, mas excluídos do Antigo Testamento. A Good New Bible descreve os apócrifos como evangelhos de autoridade desconhecida ou duvidosa. No entanto, Tertuliano defendeu a autenticidade e o caráter sagrado dos evangelhos enoquianos, enquanto Clemente de Alexandria frequentemente citava diretamente deles. Alguns concluem que a literatura de Enoque fazia parte da hagiografia dos 70 rolos referenciada em Esdras, mas não incluída no cânon palestino final. A hagiografia, que significa escritos sagrados, era uma terceira divisão do Antigo Testamento hebraico chamada os Escritos, mas era tão arbitrária que não foi aceita como apropriada. Alguns estudiosos acreditam que as escrituras enoquianas são fragmentos de um livro perdido muito anterior, o livro de Noé. Acredita-se ainda que as escrituras enoquianas se baseiam em outros livros perdidos que originalmente contavam a história do Gênesis, como o livro das Guerras de Javé, o livro de Jácer, o Toletóide de Adão e o Toletóide de Noé. Alguns acreditam que Judas se refere ao livro de Enoque quando ele cita a profecia de Enoque. Alguém ainda quer saber que percepções os cristãos poderiam tirar do Targum ou dos Pesherim se fossem empregados como comentários para ajudar a elucidar a Torá, ao lado de outras escrituras não canônicas e apócrifas, como o Apocalipse de Baruque, o livro de Jonas, a vida de Adão e Eva, a assunção de Isaías e a assunção de Moisés, estudado pelos sacerdotes do Segundo Templo, que incluía o contencioso Joséfo. Joséfo, um historiador indispensável, registrou a história judaica para os romanos na época da diáspora e das guerras judaicas para que a história israelita não se perdesse para sempre. Joséfo foi um pacifista judeu reformado do primeiro século, que nasceu na era do nascimento do cristianismo e morreu durante a perseguição da igreja primitiva após a destruição de Jerusalém. Ele foi testemunha ocular dos tempos de Jesus, referindo-se a Jesus 2 vezes em seus escritos, observando que Jesus foi chamado e era o Cristo, cumprindo as palavras dos profetas.
Joséfo registrou que Jesus era um homem sábio, se fosse lícito chamá-lo de homem, um professor para as pessoas que aceitam a verdade, aquele que atraiu um grande número de convertidos judeus, e um homem que fez obras maravilhosas, que foi então condenado a morrer na cruz por Pilatos e pelos anciãos judeus. Joséfo era nobre da velha aristocracia descendente do primeiro 24 linhagens de sacerdotes gerados por Arão e Moisés. Um descendente dos Macabeus por parte de mãe e um sacerdote de alta posição no Templo de Jerusalém. Ele passou 3 de seus anos mais impressionáveis entre os essênios, e então se converteu de volta à seita dos fariseus, o tempo todo estudando a seita dos saduceus. Na revolta judaica de 66 EC, Joséfo comandou um bando de zelotes irados, entrincheirados em uma fortaleza, que resistiram ao cerco romano por 47 dias. Ele profetizou que seu captor Vespasiano se tornaria imperador de Roma, e foi libertado quando a profecia foi cumprida. Joséfo então viajou para Roma, onde recebeu cidadania romana, um apartamento na antiga mansão de Vespasiano e uma pensão anual para financiar seus empreendimentos literários. Joséfo cultivou relacionamentos fortes com a família imperial Flaviana, bem como com os próximos 2 imperadores Flavianos, Tito e Domiciano. Além disso, a história maçônica é fundamental para esta investigação. Especificamente, a história primitiva escrita por Albert Mackey. História da maçonaria. Ele passou o último ano de sua vida como secretário-geral do Conselho Supremo do 33º grau. Mackey era médico, editor, professor e autor. Ele escreveu muitos livros sobre sua ordem obscura. Seus livros são considerados os trabalhos mais autorizados e definidos sobre a maçonaria. A maçonaria tem suas raízes em informações outrora secretas, consideradas mais antigas que o Novo Testamento. Seus rituais misteriosos contêm referências intrigantes ao enchente, colocando importância inexplicável nas realizações antediluvianas de sua ordem obscura. Consequentemente, a maioria das lendas da arte começa com um descendente obscuro sobre as 7 artes e ciências liberais. A maçonaria, então, está inexplicavelmente conectada a eventos antediluvianos e pós-diluvianos ocultos e importantes. É uma organização construída sobre as fundações das guildas de maçonaria europeias mais antigas. A Irmandade dos Construtores, maçonaria operativa. Os maçons modernos se divorciaram das tradições operárias e passaram a ser conhecidos como maçons especulativos. Com o fechamento do século XVI, um número crescente de aristocratas juntou-se às fraternidades, o que acabou transformando a união das guildas comerciais em uma fraternidade filosófica. Em 1721, CE, a Grande Loja Inglesa criou uma constituição maçônica. Pediu ao Dr. Anderson, um pregador escocês, que examinasse manuscritos antigos para atualizá-los para um manual de instrução. Em 1723 CE, o trabalho publicado de Anderson foi reconhecido como The Ancient Charges e The Book of Constitutions e se tornou o documento mais significativo da maçonaria. Ainda é utilizado em todo o mundo hoje. A Constituição de Anderson, então, aboliu qualquer referência à Santíssima Trindade. Além disso, exigia uma promessa de devoção de todos os iniciados ao Deus Supremo da maçonaria, o grande arquiteto do universo. Tudo isso levou a uma réplica muito assustadora da Igreja Romana, resultando em uma bula papal em 1738 d.C. pelo Papa Clemente XII, excomungando qualquer católico que fosse maçom. Em 1884 d.C., o Papa Leão XII rotulou a maçonaria de satânica em seu edital
e Clinicam Humanum Genus, em 1719 EC, o Código de Direito Canônico da Igreja Romana declarou a filiação maçônica punível com excomunhão automática. Mas, em 1983 EC, a maçonaria havia desaparecido da lista de sociedades secretas proibidas. No entanto, o Papa Bento XVI declarou que os maçons vivem em estado de pecado grave e estão proibidos de tomar a comunhão. A maçonaria e o cristianismo não coexistem pastoralmente, e essa realidade é outro tema elementar que domina este livro. Da série de autores contemporâneos que empregam neste trabalho, Lawrence Jardineiro se destaca. Gardner foi o último mestre maçom da Grande Loja Unida da Inglaterra por 20 anos. Ele também ocupou uma infinidade de outras posições e títulos distintos. Ele foi o notável prior dos Sagrados Membros da Igreja Celta de St. Columba, prior dos Cavaleiros Templários de Santo Antônio, internacionalmente reconhecido como um genealogista soberano e cavalheiresco. Gardner foi distinguido como cavaleiro Labron de Saint-Germain e foi o adito presencial do Conselho Europeu de Príncipes, ao mesmo tempo em que foi formalmente reconhecido como pertencente à guarda doméstica nobre da Casa Real de Stuart, fundada em Saint-Germain. Gardner foi nomeado historiógrafo jacobita royal, membro da Sociedade de Antiguidades da Escócia e membro profissional do Institute of Nanotechnology. Além de tudo isso, Gardner foi aditido do Grande Protetorado da Corte Imperial do Dragão em 1408 DC. Suas posições e títulos sublinham a relevância e validade de seu testemunho chocante, que se voltará evidente à medida que este trabalho se desenrola. Este livro é uma investigação conecte os pontos de 6.000 anos, começando com Adão. Teólogos e acadêmicos modernos examinaram algumas das anomalias cobertas nesta investigação, mas deixaram alguns outros mistérios para a imaginação dos crentes ou os ignoraram completamente por causa das implicações extraordinárias que o reconhecimento traria. O catolicismo coletou muito desse conhecimento misterioso por quase 2.000 anos, armazenando-o em um depósito protegido dentro dos limites seguros do Vaticano. Muitos acreditam que o Vaticano guarda a maior biblioteca do mundo sobre o ocultismo, uma biblioteca que rivaliza com a da própria maçonaria. Com isso em mente, esse empreendimento não foge da crítica secular, mística ou cristã. Ele apresentará as Escrituras literalmente. Este é, na verdade, o cisma bíblico milenar entre a tradução literal adotada por Judá e Israel, a Igreja Primitiva de Jerusalém, a Igreja Romana e os muçulmanos e a aplicação bíblica interpretativa adotada por místicos, gnósticos e fascistas islâmicos desonestos, que tem sido parte do forro decidicioso da conspiração contemporânea de Gênesis 6. Esta busca se contrastará com o mundo cínico, secular e luminoso, argumentando de uma perspectiva literal e escriturística da ortodoxia cristã, judaica e muçulmana. Embora empregue um vasto volume de apoio místico e secular para o avanço do busca, em suma, este livro é apenas sobre a verdade literal como era o enigma Nefilim de Gênesis 6. É uma narrativa curta, incluída sem explicação com a narrativa do dilúvio, sem mencionar que os Nefilins foram registrados em muitos livros do Antigo Testamento, como Êxodo, Números, Josué, Eclesiásticos, 1 Crônicas, Salmos e Apócrifos. Os Nefilins são cruciais para a compreensão das profecias do Anticristo e dos últimos dias. E ainda, quem realmente sabe quem ou o que esses Nefilins eram? Que imperativos e avisos esta geração deve discernir deste mistério obscuro?
E como os Nefilim se relacionam com os alienígenas, fadas, vampiros, sociedades secretas e governo mundial? Responderemos a essas perguntas e muito mais à medida que nos aprofundarmos em diversas escrituras para examinar a conspiração de Gênesis 6. As evidências serão apresentadas apoiando minha alegação de que há uma conspiração contínua de 6.000 anos por anjos das trevas, sociedades secretas e os descendentes de Nefilim, que está empenhada em escravidar a humanidade sob um governo opressor que é hostil a Deus.